senador Alan Rick, da Tribuna, manifestou seu desgosto com a destruição do direito que se observa nos processos políticos conduzidos em cortes superiores, em especial nos inquéritos e processos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, exemplificando com os casos da cabeleireira Débora Rodrigues e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao mencionar a cabeleireira, o senador questionou: quanta maldade com a Débora, uma mulher condenada a 14 anos de cadeia por pichar com um batom a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes. Quanta maldade! A dosimetria exagerada, exacerbada, injusta. Que justiça é essa? Ao falar sobre a aceitação da denúncia contra Bolsonaro, o senador expôs: nós não estamos aqui diante de uma investigação séria. Não é uma investigação séria. Nós estamos diante de uma denúncia frágil, de um processo contaminado desde a sua origem. Uma denúncia construída sob delações forçadas, sob provas incompletas e interpretações políticas disfarçadas de técnica jurídica. O senador prosseguiu: mas a pressa em criar um vilão fala mais alto. E o roteiro segue: quem julga, investiga, quem acusa, se diz vítima. A separação entre os papéis virou um detalhe incômodo, um modelo de justiça que, se fosse aplicado lá no meu Acre, seria rechaçado pelos nossos cidadãos, desde aquele cidadão mais simples, extrativista, morador lá da reserva Chico Mendes, da Cazumbá, Iracema, dos nossos seringais, até o cidadão mais letrado da capital, porque o nosso povo tem um senso de justiça apurado e não se engana com encenação. Alan Rick alertou: o que está em curso, e nós precisamos ter essa coragem de dizer, é uma tentativa clara de afastar um adversário político das eleições de 2026 e, com ele, marginalizar toda uma parcela do Brasil que pensa diferente. Isso não é justiça, é uma estratégia de poder. A Constituição não pode ser interpretada conforme o gosto do momento. E como eu aprendi no meu Acre, justiça que só vale para um lado não é justiça, é uma vingança travestida. Que a história registre esse momento, que os livros do futuro ensinem os erros de hoje e que Deus continue a proteger o Brasil, que sempre soube reconhecer quando a balança da justiça começa a pesar demais para um lado. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus nos ajude a vencer a injustiça. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira a transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente, senador Eduardo Gomes. Primeiro, parabenizar o senador Magno Malta pelo projeto, a senadora Leila pelo relatório e os comentários aqui feitos, querida senadora Margarete Busetti e demais amigos. A proteção das mulheres não é apenas
um trabalho, é um dever de cada brasileiro. E a matéria é digna no momento em que nós, lá no estado do Acre, senadora Leila, senadora Margarete, testemunhamos um crime bárbaro. Uma mulher, uma mãe, assassinada a golpes de paulada e machadada, porque um boato, uma fake news, anunciava que ela teria assassinado o próprio bebê de 3 meses. Uma mulher assassinada brutalmente por membros de facções criminosas, por assassinos, por bandidos, por conta de uma mentira, de um boato, de uma história, de uma narrativa. Quanta maldade. Quanta maldade com esta pobre mulher lá no meu estado do Acre. Quanta maldade com a Débora, senador Magno Malta, senador Girão. Uma mulher condenada a 14 anos de cadeia por pichar com um batom a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes. Quanta maldade, a dosimetria exagerada, exacerbada, injusta. Que justiça é essa? E hoje, desta tribuna, eu falo não somente como senador, representante do meu povo, mas como um filho do Acre, terra que sempre nos ensinou a lutar com firmeza, desde a história da sua revolução, onde valentes nordestinos, em sua maioria cearenses, pegaram em armas, liderados por um caudilho gaúcho, senadora Margarete, José Plácido de Castro, e daquela forma defenderam seu quinhão, sua terra, contra o invasor, contra os interesses internacionais sobre a floresta, que desde aquela época já se engendravam na Mata Amazônica. Aliás, as primeiras grandes biopiratarias realizadas na Amazônia, quando levaram as sementes da nossa seringueira para plantar na Malásia e derrubaram toda a nossa produção de borracha, derrubaram a nossa economia, o Acre, que já foi o maior produtor de borracha do Brasil. E vendo tantas injustiças, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, nos deparamos hoje com mais uma injustiça. Eu falo desse novo boato que nós recebemos com indignação, mas não com surpresa. A notícia do acatamento da denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos aqui diante de uma investigação séria, senador Magno Malta, senador Exalci, não é uma investigação séria. Nós estamos diante de uma denúncia frágil, de um processo contaminado desde sua origem. Uma denúncia construída sobre delações forçadas, sobre provas incompletas, interpretações políticas disfarçadas de técnica jurídica. O que temos até agora? Nenhuma mensagem, nenhum comando, nenhum indício direto que envolva Bolsonaro naquela suposta tentativa de golpe. Apesar de tudo, o que nós vemos? Conversas soltas entre terceiros, interpretações enviesadas e uma delação rejeitada pela própria PGR, pela própria Procuradoria-Geral da República. Uma construção instável, como casa feita de palha em tempos de vendaval. Mas a pressa em criar um vilão fala mais alto. E o roteiro segue. Quem julga, investiga, quem acusa, se diz vítima. A separação entre os papéis virou um detalhe incômodo. Um modelo de justiça que, se fosse aplicado lá no meu Acre, senador Magno, o senhor conhece tão bem, seria rechaçado pelos nossos cidadãos. Por aquele cidadão mais simples, extrativista, morador lá da reserva Chico Mendes, da Casumbá Iracema, dos nossos seringais, até o cidadão mais letrado da capital. Porque o nosso povo tem um senso de justiça, e um senso de justiça apurado, e não se engana com encenação.
Bolsonaro, ao contrário do que tentam pregar, reconheceu o resultado das urnas, autorizou a transição, nomeou os comandantes indicados pelo novo governo e pediu publicamente a desobstrução das estradas, que as pessoas deixassem toda aquela movimentação. E o que nós vemos? O que está em curso? E nós precisamos ter essa coragem de dizer, senador Magno, é uma tentativa clara de afastar um adversário político das eleições de 2026. É o que está em curso. E com ele, marginalizar toda uma parcela do Brasil que pensa diferente. Isso não é justiça, é uma estratégia de poder. Senhoras e senhores senadores, a Constituição não pode ser interpretada conforme o gosto do momento. E como eu aprendi no meu Acre, justiça que só vale para um lado não é justiça, é uma vingança travestida. Que a história registre esse momento, que os livros do futuro ensinem os erros de hoje e que Deus continue a proteger o Brasil, que sempre soube reconhecer quando a balança da justiça começa a pesar demais para um lado só. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus nos ajude a vencer a injustiça. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.